Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora projetar a semana do Timão porque tem desfalques certos para o jogo contra o Vitória semana que vem. Tem a volta de José Martínez, será que ele volta mesmo? E Vitinho antes do previsto. Tudo isso e muito mais a partir de agora nesse vídeo. Será sábado 25 de outubro, lá no Barradão, fora de casa, o Corinthians encara o Vitória pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá terminando, né? Tá terminando a competição e até aqui, neste momento, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o Corinthians é o 11º colocado, já que o Grêmio acabou tomando uma sacola do Bahia, perdeu até no saldo de gols e caiu para a 12ª posição. Então o Corinthians é 11º na tabela com 36 pontos e agora encara o Vitória. Mas tem algumas novidades e algumas questões que a gente vai trabalhar ao longo da semana. Por exemplo, o Vitinho, cara, tá esboçando uma recuperação acima do normal. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, né, no seu menisco, uma artroscopia, joelho direito, e isso dava uma ideia de pelo menos uns 2 meses de parada. Claro que ele não vai voltar agora imediatamente, mas a recuperação é tida como excelente, como antes do previsto, acima do ideal. Ele ainda está num processo de transição da cirurgia para fisioterapia. Depois da fisioterapia, transição para preparação física e aí depois trabalhar com bola. É claro que ainda vai mais algumas semanas, né? Mas é só para a gente ter como alento aí de que o Vitinho possa reforçar o time, o elenco. Ele vinha sendo um 12º jogador, não vai ficar tanto tempo assim afastado. A ideia de que ele voltasse só em dezembro, eu acho que mês que vem aí, início de novembro, ele já deve estar à disposição do Dorival, tá? Então é uma situação para a gente ficar de olho. Agora, o Corinthians perdeu 2 jogadores por suspensão para essa partida diante do Vitória por cartão amarelo, pelo 3º cartão. O lateral direito, o Mateuzinho, e o volante Maicon, justamente o Maicon, né? O Maicon que divide opiniões da galera. Foi tão importante no jogo, né? Garantiu os 3 pontos, mas ele tem uma rejeição do torcedor, eu não sei exatamente porquê. Acho que ele oscilou muitas vezes, acho que ele jogou mal algumas vezes, mas, cara, eu não consigo ver isso nesse momento do Maicon. Acho que nesse momento ele tem sido titular, capitão, tem ajudado, não consigo ver o tamanho da rejeição em relação ao Maicon. Mas ele tá fora pelo 3º cartão, tá suspenso, e o mesmo vale para o Mateuzinho. O Mateuzinho é um problema bem maior, tá? Porque não tem reposição. O Mateuzinho não tem. Em vários momentos o Dorival teve que utilizar ali o Félix Torres, que eu acho que se inviabilizou no clube, né? Não sei se ele vai voltar a receber uma oportunidade. O Charles, que assim é um jogador muito limitado, não inspira confiança. E tem o Jacaré, né? Poxa, o Dorival promoveu tantos meninos da base, o que me leva a crer, e aí dando um voto de confiança pro Dorival, que se ele pôs o Guinegão para jogar, se ele tá botando o André para jogar, é porque eles mostraram alguma qualidade, personalidade, enfim, aquela casca necessária para você promover um garoto. E vamos lá, eles estão dando conta, né? O Kaique, por exemplo, já teve um pouco mais de dificuldades. Como outros também, né? O Choca, por exemplo, a gente tá vendo que tá aproveitando a chance. Então, assim, o Dorival ele não tem problema em revelar jovens, até porque na necessidade não tem muito para onde correr. Então, quando ele dá uma segurada, dá uma esperada, né, como é o caso do Jacaré, do João Vitor Jacaré, me leva a crer que pode ser que ele ainda não esteja pronto. Vou dar esse voto de confiança para o treinador do Corinthians. Agora, a gente queria ver, né, para ter essa análise, né, mais profunda, né, ver ele em campo. Para saber, até porque ele já jogou, né? Ele já jogou algumas partidas pelo profissional, só que ele não vem sendo relacionado e tal, mas seria hoje, até porque ele renovou o contrato recentemente, seria hoje a alternativa que o clube tem em relação ao Mateuzinho. Acho que não vai ser difícil a gente ver o Charles improvisado de novo nessa função, mas vamos lá, né? Contra o Vitória no Barradão, não vai ser um jogo fácil, até porque depende também do que vai acontecer nessa segunda diante do Santos. Então, daqui a pouco esse jogo pode ser de vida ou morte para o Vitória. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece. Se vai improvisar o Charles ou mais alguém ali, o Kaká, Félix Torres, sei lá. Qualquer situação é um pouco complicado. O Mateuzinho, até pelo que ele vem jogando, né? O Mateuzinho, com exceção do jogo contra o Santos, que ele foi mal e todo mundo foi mal, o Mateuzinho é um cara que vem acrescentando muito com qualidade, com cruzamentos, com assistências e até gols, né? Fez de falta contra o Juventude, fez de falta contra o Fluminense. Enfim, no caso do Maicon, eu acho que tem uma medida que ela é meio que imediata, que é o caso do José Martínez.
O Dorival foi questionado sobre isso na coletiva depois do jogo. E ele falou que, na verdade, assim, isso é uma questão da diretoria, ele deu as explicações dele, a diretoria tomou as medidas dela, só que ele perdeu muitos treinamentos, então não tinha como relacionar ele para o jogo. Mas isso não vai durar a vida inteira, né? Isso não vai ser eterno. Então a tendência é que ele seja relacionado. E no caso, e aí ele até falou assim, e agora a questão é que ele perdeu treinos e jogos, ele vai disputar com outros companheiros que estão melhor do que ele nesse momento. O Dorival falou sobre isso. E realmente, se você pegar ali no meio campo, o Bidon é titular, Maicon é titular, Ranieri é titular, não sobra muito espaço para o Martínez, né? Só que o Maicon está suspenso. Então, acho que dentro de uma ideia natural, você pode fazer um meio campo com Ranieri, Bidon, Martínez e Rodrigo Garro. Acabou. Esse é o meio campo do Corinthians diante do Vitória. Quer punir um pouco mais o Martínez? Bom, aí ele vai colocar o Rian por ali, o Charles, aí eu sou mais o Martínez, tá? Que não acho um jogador de uma virtuose técnica, mas é um pulmãozinho ali, né? Que corre, marca, sabe? Ocupa o espaço. E essa função é do Carrilho, né? Esse espaço ali é do Carrilho, que pode ser relacionado, inclusive, mas não começando o jogo, né? Então, o Martínez deve ser utilizado na vaga do Maicon e na vaga do Mateuzinho. Tem uma grande incógnita que eu acho que deve ser o Charles, o volante improvisado por ali. Beleza? Jogo contra o Vitória, fundamental para seguir subindo na tabela, e durante a semana a gente vai trazer mais informações aí do Corinthians, projetando esse jogo, esse confronto. A tendência é que agora Yuri, Memphis, Garro, eles tenham uma sequência. E, claro, controlando a carga, né? Vai ter a semana inteira para trabalhar, então aí você consegue dar uma descansada, fazer trabalhos mais específicos, e aí esses jogadores possam, nessa reta final, fazer o que eles fizeram no ano passado, será? Emendar 9 vitórias seguidas? Acho difícil. Mas já melhorou, né? Já melhorou você poder contar com jogadores desse nível para melhorar a tua situação, a tua condição de tabela. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho da entrevista coletiva que o meio-campista Maicon concedeu após a vitória do Corinthians na Neoquímica Arena por 1-0 sobre o Atlético Mineiro. Abre aspas para o Maicon. Maicon diz que quer terminar, né, esse ano de 2025 bem, porém a política não atrapalha os jogadores. O Maicon diz que acaba incomodando. A política do Corinthians tem sido aí um caos há muito tempo, né? Começou lá com o presidente Augusto Melo, nessa gestão, né, que fala gestão e transparência. Começou lá com o Augusto Melo, com contratações erradas. Depois foi suspenso do Corinthians, depois foi impeachmentado. Aí a Polícia Civil indiciou Augusto Melo, o Ministério Público ofereceu denúncia. Então o Corinthians é um caos há muito tempo. Outro que vem sofrendo pressão no Corinthians é o Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, né? Tem muita gente dizendo aí que se o Corinthians não for o campeão da Copa do Brasil, Fabinho Soldado e Dorival Júnior não vai aguentar a pressão e vai sair do Corinthians ano que vem, né? Então, Fabinho, muita gente gosta, muita gente não gosta. Muita gente elogia o trabalho do Fabinho, outras pessoas criticam. O Corinthians é uma verdadeira bagunça. Fabinho Soldado tem ponto positivo, tem ponto negativo. Em qualquer trabalho a pessoa não só acerta ou só é. O Fabinho fez algumas contratações que eu considero errada. Essa é a minha opinião. Considero errada. Exemplo, Alex Santana. Contratação de quem? Fabinho Soldado, né? Com contrato estendido até 2028. Ou seja, 3 anos de contrato. O cara chegou, teve a oportunidade, não mostrou porque veio e foi embora pro Grêmio, né? Então, depois veio aí o Kaká, que é um jogador que o Fabinho Soldado
apostou muito e fez um contrato também com o Kaká até 2028. Sabe quanto o Corinthians pagou no Kaká? 4 milhões. O Kaká de graça, pra mim ele é caro. Com todo respeito ao profissional Kaká, né? Outro jogador que o Fabinho contratou, que não mostrou, porque veio pro Corinthians, não vingou, foi embora pro Ceará, é Pedro Raul. Olha que o contrato desse jogador era até 2029. E ganhava em torno no Corinthians de 750 mil reais por mês. Foi pro Ceará e o Corinthians paga mais de 300 mil ainda jogando no Ceará. Então, sim. Héctor Hernando, um espanhol que não joga nada. Pra mim é muito ruim de bola. Não tem capacidade técnica de vestir a camisa do Corinthians, né? Inclusive já está afastado do Corinthians, né? Porque não conseguiu performar e Dorival não conta com ele. Outro jogador que o Corinthians contratou que não joga nada, Félix Torres. Inclusive o Corinthians acabou sofrendo um transfer ban, né? O Santo Laguna do México acionou a FIFA e o Corinthians sofreu transfer ban. Não pode contratar, está impedido de contratar. Olha você vê, contratações pífias que não vingaram, jogadores tecnicamente muito fracos. Então assim, culpa é de quem? Culpa é do Fabinho Soldado. Fabinho Soldado acabou acertando algumas contratações, mas errou muito. E por isso existe uma turma no Corinthians, né? A turma do CT Joguem Grava gosta do Fabinho Soldado. Mas a turma do Parque São Jorge não gosta do Fabinho Soldado. Então, sobre Fabinho, ele divide opiniões dentro do Corinthians. E aí, o papo que tá rolando, né? É que se o Corinthians não for campeão da Copa do Brasil, tanto o Dorival quanto o Fabinho Soldado deixa o timão em dezembro. E aí, filho, o que vocês acham? Será que eles não irão continuar no Corinthians? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixe seu like também. Gente, sobre o jogo. Corinthians venceu o Atlético Mineiro aí no sábado, né? Na Neoquímica Arena, por 1-0, mas perdeu gols demais, cara. Após aí 2 meses, Garro, Memphis e Roberto voltaram a jogar junto. E Yuri, tá complicado, hein? E Yuri tá perdendo gol demais. E Yuri tá me parecendo o Finazzi, né? Só que o Finazzi, né? Mas o Yuri bonito. Cara, Yuri marca um gol, mas perde 5, 6. Tá numa fase horrível, né? E aí na entrevista coletiva, o Dorival Júnior falou aí dos problemas políticos do Corinthians. Dorival demonstra aí satisfação por não ter, né, recebido os reforços que ele pediu ao Fabinho Soldado. E Fabinho, juntamente com Augusto Melo, eles prometeram esses reforços e até hoje não veio. Corinthians só contratou quem? Vitinho. Só contratou Vitinho, né? Então o Corinthians precisa jogar mais, né? Dia 25 agora vai enfrentar o Vitória. Precisa de vencer para dar. Foi para 36 pontos, vencendo chega a 39 pontos, né? O Corinthians vai ficar mais livre. Corinthians tem vários problemas no jogo. Corinthians tem vários problemas, né, políticos, e Dorival fica incomodado muito com isso. Por exemplo, cartão corporativo é um problema. Polícia investigar aí os cartões corporativos. Ministério Público ofereceu denúncia, muito escândalo, né? Dívida do Corinthians absurda, né? Presidente que sai, presidente que entra, né? Corinthians deve aí quase 3 bilhões com essas administrações aí caóticas que o Corinthians tem hoje. Sábado o Timão feito vitória no Barradão pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Vitinho, que passou por um procedimento cirúrgico, que a previsão de retorno dele era só dezembro, vai retornar muito antes, porque sua recuperação está sendo de extrema, uma extrema, né, boa recuperação, né? Então, Vitinho vai voltar antes, mas também não estará nesse jogo. Vai começar a transição, né, do DM, né, para o físico, depois até treinar com bola.
né? Então o Corinthians não terá contra o Vitória o lateral Mateuzinho e o meio-campista Maicon. O Corinthians até consegue repor a altura, porque o Corinthians tem um meio de campo até que muito qualificado. Mas na lateral direita o Corinthians não consegue repor, porque Mateuzinho tem jogado umas partidas espetaculares, tá sendo um ano bom pro Mateuzinho. E quem o Corinthians vai colocar no lugar do Mateuzinho? Charles, Kaká, Félix Torres, todos já foram testados e todos não deram resultado. Eles foram muito pior do que a gente esperava. A gente esperava que eles já fizessem um jogo até dentro do razoável na lateral, não sei na sua função, né? Mas eles não conseguiram performar, então Dorival tem aí um pepino, né, um abacaxi para descascar aí nesse jogo contra o Vitória, no Barradão. Vitória, jogo decisivo para o Vitória também, precisa pontuar. O Brasileirão tá chegando em reta final, né? O Corinthians faz aí o 30º jogo do Brasileirão, lembrando que são 38 rodadas, então o Corinthians tem que vencer para sair dessa parte de encontro da tabela e focar na Copa do Brasil, porque é o que o Corinthians precisa esse ano. Se não conquistar a Copa do Brasil, muitas cabeças vão rolar no Corinthians, porque tem alguns profissionais lá que dividem opinião. E aí, fiel, o que vocês acharam da vitória do Corinthians e desses desfalques contra o Vitória de Mateuzinho e Maicon? Vão fazer muita falta? Eles têm substituto ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like, deixa a inscrição no canal, né? Ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.